Como eu sei que muita gente vai ficar curiosa aí de saber o que um nutricionista fez na prática, né, para conseguir emagrecer 14 quilos em um ano, então eu tô fazendo essa parte 2 aqui para aquele primeiro vídeo não ficar tão longo e aí a gente consegue separar. Então, se você não viu o vídeo anterior, o primeiro, lá eu coloquei os tópicos principais que eu acho que vão fazer muita diferença e vão te ajudar muito se você realmente quer emagrecer. Alguns pontos importantes, indispensáveis para você conseguir emagrecer de uma forma sólida. Uma coisa que eu gostaria de falar é que o que eu fiz lá naquela época, já faz 10 anos, né? Talvez eu faria diferente hoje, né? Porque eu sei outras coisas aqui, eu tenho outras informações, algumas coisas que a gente acreditava naquela época também a gente já entendeu que não faz mais tanto sentido. Então assim, são outros tempos, mas eu vou falar mais ou menos o que eu fiz lá naquela época, o que eu lembrar, né? Em relação aos conceitos, nada muda, exatamente aquilo lá que eu falei, né? Os 3Ds, que é a decisão, o desprendimento e a disciplina, esses 3 pontos são muito importantes, né? Então eu realmente decidi. Até uma coisa que ficou muito assim na minha cabeça é: quando você pensar em desistir, lembre-se por que você começou. Tá bom? Isso pode te ajudar bastante. E uma outra coisa, talvez o motivo que te fez começar, às vezes não é o mesmo que te faz continuar, porque você vai mudando ao longo do processo, tudo bem? Então, se de repente acabar mudando esse motivo, não tem problema nenhum, tá? O que é mais importante é você conseguir chegar no resultado que você gostaria, que você estava planejando ali e continuar na caminhada. Bom, o que eu fiz em relação ao exercício físico? O que eu tinha de mais fácil, mais disponível ali para mim era a corrida e foi o que eu comecei a fazer. Tênis eu tinha, rua disponível eu tinha, eu simplesmente calcei o tênis e fui para a rua. Alguns dias eu não conseguia ir correr por algum motivo, eu não me lembro exatamente qual, mas nesses dias eu pegava uma corda, né? Eu comprei uma corda e pulava a corda lá no térreo do meu prédio. Então sempre que eu não conseguia sair para a rua por algum motivo, porque estava chovendo, alguma coisa nesse sentido, eu pegava a corda, ia lá para o térreo e pulava ali 20 minutos, 30 minutos. É claro que no começo a gente não consegue, né, ficar pulando corda por um tempo mais extenso, mas aí depois eu fui aumentando esse tempo. E jamais para o final desse ano aí eu consegui voltar para a musculação, então eu voltei a fazer os treinos de musculação. E esse talvez seja um ponto que eu mudaria, né? Eu entendo que a musculação ela vai ser mais interessante no seu processo de emagrecimento do que a própria corrida. E olha, quem está falando aqui com você é uma pessoa que gosta de correr, tá bom? Mas no processo de emagrecimento, se você tiver a possibilidade de fazer apenas uma coisa, eu diria para você fazer a musculação, porque a musculação ela vai conseguir alterar de forma mais eficiente a sua composição corporal, porque a musculação vai trabalhar diretamente na sua massa muscular. A corrida não vai ter esse ponto. A corrida ela é um treino aeróbico, enquanto a musculação é um treino de força, tudo bem? Mas um ponto importante, e eu falei lá no primeiro vídeo, que é você não se basear somente no peso. Muitas vezes o que acontece é a pessoa começa o processo de emagrecimento dela, começa a ir para a academia e acaba ganhando 1, 2 quilos ali nos meses iniciais e se desespera, fala, nossa, a minha intenção é diminuir, é emagrecer e eu ganhei peso. Pois é, mas isso pode acontecer. Por quê? Se você está sedentário, você é a pessoa que tem a maior capacidade de aumentar a massa muscular, exatamente pelo fato de você estar sedentário. Então, pode ser que você acabe ganhando massa muscular aí, principalmente no início do seu processo, e o seu peso até aumente. Por isso, de novo, não se baseie somente no peso. Então foi isso que eu fiz, e também uma coisa importante é que eu fazia exercício de forma regular, tudo bem? Então, se eu não me engano, eu ia pelo menos umas 4 ou 5 vezes na semana. Então eu mantive uma regularidade bem interessante também, e por isso que eu consegui um resultado tão legal. Ah,
Às vezes algumas pessoas acham e falam, nossa, mas 14 quilos é pouco para mim. Tudo bem, talvez você precise perder mais peso, mas pense no que você precisa fazer. Não fica pensando exatamente nesses pontos que são meus, né? Mas use essas informações como forma de você se inspirar, você modelar e você fazer a sua própria jornada. Você não precisa comparar a sua jornada com a jornada de outras pessoas, tudo bem? Mas só a motivo de curiosidade, esses 14 quilos, para mim, representavam quase 20% do meu peso. Então é uma quantidade de peso considerável, considerando que eu sou um cara pequeno, tá bom? Bom, e quanto à alimentação? A alimentação, eu simplifiquei o máximo que eu consegui. Por quê? Para eu gastar menos energia com isso, para eu não precisar ficar fazendo um monte de coisa. É o que eu sempre falo para vocês, o beabá, o feijão com arroz, ele funciona muito bem se você fizer bem feito. Então eu cozinhava lá 2 vezes na semana, como eu falei no vídeo anterior, e eu basicamente fazia um frango cozido e colocava alguns legumes ali. E eu sempre ia variando esses legumes para não enjoar. Entre esses legumes ali, eu também sempre colocava uma batata ali, ou uma batata inglesa, ou uma batata doce, para eu ter o meu carbo ali e eu não precisar fazer o arroz, por exemplo, lá que normalmente é o carbo ali, né, a fonte de carboidrato que o brasileiro mais utiliza. Mas para eu não precisar fazer uma outra preparação, eu já cozinhava tudo junto. Tanto o frango quanto os legumes e mais essa raiz aí que ia me fornecer o meu carboidrato. E como eu fazia as marmitas aí para levar para todos os lados, eu acabava não consumindo folhas. Eu acabava consumindo folhas mais ali no final de semana e durante a semana eram só os legumes mesmo. Então eu colocava uma quantidade ali bem considerável de legumes para dar minha cota de salada e mandava ver ali durante a semana inteira, cozinhando um dia no final de semana, normalmente no domingo, e aí na terça ou na quarta eu cozinhava para o restante dos dias da semana. Eu também me organizava para ter algumas frutas ali ao longo do meu dia, principalmente nos lanches, né, e no café da manhã. Então as frutas que eu mais consumia são as mais básicas, tá bom? Banana e maçã são as que eu mais consumi, por ser mais fácil de transportar, talvez não precise, a banana não precise higienizar, a maçã é muito fácil, é só você lavar ali e depois embrulhar ali no papel toalha ou no papel filme, colocar na mochila e levar. Então esse ponto eu acho que é muito importante, você conseguir simplificar a sua dieta. Quanto mais simples, mais fácil é de você executar ela no dia a dia. Muita gente chega no consultório e fala, ai Fernando, eu não tenho tempo, mas quer florear muito a alimentação. Se você não tem tempo, por que você não vai nas coisas mais simples, mais fáceis de preparar, mais fácil de executar? É um desencontro ali, é uma falta de nexo das informações. Se eu não tenho tempo para gastar, para ficar fazendo e preparando um monte de refeição, não consigo cozinhar todos os dias, eu preciso cozinhar para mais dias e eu vou fazer coisas mais fáceis, coisas que eu já sei fazer, ou uma coisa nova, mas que é só uma pequena mudança. Faço com um tempero novo que eu conheci, por exemplo, para testar, adicionar sabores novos. Isso também é importante, porque aumenta a minha adesão. Se você temperar sempre do mesmo jeito, usando exatamente os mesmos temperos, a sua comida vai ter o mesmo sabor. A probabilidade de você enjoar começa a aumentar bastante. Então, aprender coisas novas, né, temperos novos é muito importante. Mas você não precisa aprender um monte de coisa de uma vez. Você pode aprender um tempero novo a cada semana, já vai estar louco de bom. Imagina, um tempero novo por semana, ao longo de um ano, são mais de 50 temperos novos. Então você não precisa ter pressa de ir adicionando um monte de informações. Vai no básico, vai colocando uma coisinha diferente de cada vez, que já vai ser muito interessante. E o ponto que mais me perguntam quando eu falo dessa história aqui é se eu deixei de comer as coisas que eu gosto, né? Mas Fernando, você não comeu pizza, churrasco, cerveja, sorvete? Eu não deixei de comer nenhum desses alimentos durante esse ano, mas uma coisa que eu fiz muito foi diminuir a frequência.
Como eu falei no outro vídeo, nessa época eu morava em República com mais 3 amigos, ou seja, o nosso consumo de pizza era muito grande. Ainda mais somado ao fator de que na frente do nosso prédio, exatamente na frente, existia uma pizzaria. Ou seja, nós comíamos muita pizza. O que eu fiz? Eu diminuí drasticamente o consumo de pizza. Por quê? Porque é um alimento que é mais calórico. Se eu tiver ele com muita presença na minha dieta, isso vai me atrapalhar. Então eu já sabia que eu ia precisar diminuir esse consumo. E muitas vezes eu jantei lá com meus amigos, eles comendo pizza na mesa e eu estava comendo a minha janta. Porém, eu estava muito focado no meu objetivo, então eu não passei vontade nessa história. Só que tinham dias que sim, eu abria exceções. Por exemplo, quando era aniversário de algum deles. Você quer comer pizza? Vamos comer pizza. Quantas pizzas? Quantas a gente quiser. Mas por que eu consegui fazer isso e mesmo assim ter um resultado legal? Porque nos outros dias eu era muito consistente em fazer a minha alimentação que eu precisava fazer os meus exercícios, descansar. Então os outros pontos estavam alinhados com consistência. E por isso, em outros dias eu consegui abrir exceções. Assim como eu fui em alguns churrascos também, tomei minha cerveja, e sem preocupação, porque no outro dia eu continuava com a minha consistência, comendo ali a dieta que eu precisava fazer, fazendo os meus exercícios e seguindo o baile. Então, se na sua rotina, se na maior parte do tempo você está fazendo o que você precisa fazer, você consegue abrir algumas exceções e comer tranquilamente, sem prejudicar o seu resultado. E aí, o que você achou? Achou alguma coisa de outro mundo? Acho que não, né? Eu fiz o básico do básico do básico. Por quê? Para facilitar a minha vida, para eu conseguir chegar num resultado tão esperado. Agora deixa aqui nos comentários para mim se você está nesse processo, qual é a dificuldade, o que você tem feito, você acha que você está floreando demais, você acha que dá para simplificar? Deixa aqui nos comentários para a gente trocar uma ideia, tá bom? Se você chegou até aqui, se inscreve, ativa as notificações para você receber um alerta toda vez que eu publicar um vídeo novo e também curte esse vídeo para ele chegar para mais pessoas. Se você ainda não me acompanha lá no Instagram, me procura lá, fernando.nishizawa. Eu sempre abro caixinha de perguntas para você enviar a sua dúvida, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo.